Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês com os exercícios do PET, volume 3, semana 4, PET do segundo ano, tá bom? Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa um comentário falando se você está ou não gostando dos vídeos para a gente poder sempre estar melhorando. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer as 4 questõezinhas do PET aí, tudo bem? Questão de número 1. Um gás ideal é submetido a uma compreensão extremamente rápida. Esses processos rápidos são processos adiabáticos, processos em que não há tempo de trocar calor, em que a troca de calor é igual a zero. Tudo bem? De tal forma que a troca de calor com o meio externo é insignificante, foi o que eu acabei de falar, e pode ser desconsiderada. As afirmações seguintes se referem à situação relatada. Assinale a que for correta. Bom, galera, um exemplo de transformação adiabática é quando a gente usa o desodorante aerosol, né? Nesse tipo de transformação, ele é tão rápido, o gás se expande tão rapidamente nessa situação aqui, que não há tempo de trocar calor. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação da energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho. Se o calor trocado é zero, a gente tem que a variação da energia interna vai ser menos o trabalho. Ou seja, numa expansão em que o trabalho é positivo, a variação da energia interna vai ser negativa. Então aqui, numa expansão a temperatura diminui. E numa compreensão em que o trabalho é negativo, a temperatura do gás ela aumenta. Tudo bem? Então, numa compreensão, ou seja, quando o volume diminui, quando o trabalho é negativo, a variação da energia interna vai ser positiva. Então a temperatura do gás vai aumentar, a variação da energia interna do gás vai aumentar. Portanto, a resposta certa é a letra D de dado. Tudo bem? Bora fazer a questão de número 2? Número 2. A primeira lei da termodinâmica pode ser entendida como uma afirmação do princípio da conservação de energia. Sua expressão analítica é dada por ΔU, variação da energia interna, igual ao calor, menos o T de trabalho aqui. Eu uso o W, que eu prefiro, eu acho que o T remete mais a período, temperatura e tudo mais. Onde ΔU corresponde à variação da energia interna do sistema, que é a quantidade de calor trocado, e T o trabalho realizado. Baseando-se nessa afirmação, o sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor e sua energia interna aumentar? Explique. Então aqui, galera, pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Ele quer que não haja, troca de calor, que a troca de calor seja igual a zero. Então, como que eu posso fazer para a energia interna aumentar? Somente se o trabalho for negativo, porque menos com menos vai dar mais, e aí a variação da energia interna vai aumentar. Relembrando aqui, numa expansão adiabática, quando a expansão acontece, a temperatura diminui. Numa compreensão adiabática, a temperatura aumenta. Então, como que a gente faz isso? A gente faz em uma transformação adiabática, Então, sim, é possível em uma transformação adiabática. Ou seja, sem troca de calor. Temos que a energia interna aumentará sempre que o trabalho for realizado sobre o gás. Ou seja, quando o trabalho for negativo, O que acontece quando ele sofre uma compreensão. Tamo junto, pessoal? Bora fazer a questão de número 3? 3. Suponha que um gás a volume constante liberasse 480 calorias de calor para sua vizinhança. Ou seja, o calor aqui vai ser negativo, Ele liberou 480 calorias, ele perdeu 480 calorias. Esse sinal de menos aqui é porque ele perdeu. Tamo junto? Qual que é o trabalho realizado pelo gás? Bom, pessoal, se o volume é constante, significa que o volume não pode variar, que as paredes são rígidas no meu recipiente. Então, o trabalho realizado ele vai ser igual a zero. Por quê? Para haver trabalho, é preciso que exista, variação do volume. Quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. Quando o volume diminui, o trabalho é negativo. Se o volume não se altera, não há trabalho. Tudo bem? Letra B, então. Qual foi em calorias a variação da energia interna desse gás? Bom, se a variação da energia interna pela primeira lei da termodinâmica é igual ao calor
trocado menos o trabalho realizado, e o trabalho é igual a zero, porque não há nenhuma expansão, nenhuma compreensão, qual que vai ser a variação da energia interna? A variação da energia interna vai ser igual ao calor, né? E o calor, ele é igual a menos 480 calorias, porque esse calor está sendo liberado. Então, ΔU é igual a menos 480 calorias. Tamo junto? A variação da energia interna, então, é menos 480 calorias. Bora para a letra C? Letra C. A temperatura do gás aumentou, diminuiu ou não variou? A gente viu que a variação da energia interna aqui foi menos 480 calorias. Significa que a energia interna desse gás diminuiu. E a gente entende isso como uma diminuição de temperatura, né? Esse gás está em contato com alguma coisa mais fria, ele perde energia térmica em forma de calor, e aí, então ele diminui sua energia interna, o que é demonstrado por uma diminuição de temperatura. Tamo junto? Então vamos responder aqui. A temperatura do gás diminui, uma vez que houve uma redução da sua energia interna. E a energia interna só depende da temperatura. Tamo junto? Bora para a última, questão de número 4. Um botijão contém um gás sob alta pressão. Ao abrir a válvula desse botijão, o gás escapa rapidamente. Rapidamente significa processos adiabáticos, sem troca de calor. Tamo junto? Considerando a situação descrita, explique por que nessa situação o processo pode ser considerado adiabático. Então, quando o processo é adiabático, são processos rápidos, né? Então, por causa da velocidade em que ele acontece, uma vez que o gás se expande tão rapidamente que praticamente não há troca de energia térmica com o meio, ou seja, não há o processo de calor. Tamo junto? Processos rápidos, mesmo que haja diferença de temperatura entre o gás e o meio, é tão rápido que não há tempo de troca de calor. A gente despreza essas trocas de calor. Tamo junto? Letra B. O trabalho realizado pelo gás foi positivo, negativo ou nulo. O gás está confinado aqui dentro, não está? Então, quando ele vaza, ele se expande. É uma expansão. Se é uma expansão, o trabalho é positivo. Tudo bem? Sempre que o gás realiza o trabalho, o gás sempre quer se expandir. Então, sempre que ele aumenta o seu volume, há um trabalho positivo. Tá bom? Então, aqui, o trabalho é positivo, uma vez que o gás se expandiu, ou seja, realizou o trabalho. Bora fazer a letra C? C. Durante todo o processo, a temperatura do gás que permanece dentro do botijão aumenta, diminui ou permanece a mesma. A temperatura dentro do botijão também diminui. Por quê? O gás como um todo está sofrendo uma expansão, ele está aumentando o seu volume, o que faz com que a temperatura dele diminua, já que é um processo adiabático. Outra maneira da gente entender é que o gás lá dentro ele está no estado líquido, né? Ele está liquefeito. Quando ele se expande, ele passa do estado líquido para o estado gasoso. E esse gás que está se expandindo, ele precisa receber energia para ele se transformar do estado líquido para o estado gasoso. E da onde que ele pega essa energia? Ele pega do outro gás que ficou lá dentro e do próprio botijão, né? Então ele diminui a temperatura do gás que está lá dentro. Então a resposta fica mais ou menos assim. Diminui uma vez que quando abrimos a válvula do botijão, diminuímos a sua pressão, já que agora ele passa a estar submetido à pressão atmosférica. Ao diminuirmos sua pressão, mesmo sem alterarmos o seu volume, sua temperatura diminui. Então quando a gente libera o gás, quando a gente diminui sua pressão, ele se expande naturalmente. Num processo adiabático, consequentemente, a sua temperatura diminui. Dentro do botijão, o gás está liquefeito, e como ao sair ele se transforma novamente em gás, ele absorve energia do gás que fica e do próprio botijão para mudar o seu estado físico. Então, se ele absorve a energia do gás que está ficando lá dentro, esse gás que está lá dentro está perdendo energia, está diminuindo a sua energia interna, está diminuindo a sua temperatura. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que o tio tenta ajudar, tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês, espero ter ajudado sinceramente. Se eu ajudei, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então é isso, pessoal. Feliz Natal. Tchau. Até mais.